Sejam bem-vindos ao Prisma Tutoriais, eu sou a Gabi e no vídeo de hoje você vai conferir como que eu criei essa thumbnail aqui para um canal de web documentários no nicho de boxe. Então já larga o dedão aí no like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e segue comigo nesse vídeo. Como eu havia dito, então, uma thumbnail para um canal de boxe, né? Então eu fui lá no FreePic para pegar essa imagem aqui, esse plano de fundo de um ringue de luta, né? Então eu não gostei muito aqui da colorização dessa foto, né, dessa ambientação, então eu criei uma camada de cor sólida aqui nessa corzinha de diarreia aqui e deixei na opacidade 30% em modo de mesclagem de multiplicação. E quase que eu já ia me esquecendo aqui de um desfoquezinho gaussiano aqui na imagem de fundo, né, eu deixei um desfoque aqui de 7 pixels. Muito importante desfoque na imagem de fundo, né? Por mínimo que seja, tem que ter um desfoquezinho para criar um contraste legal entre o plano de fundo e o elemento principal, né? Depois de trabalhar no plano de fundo, vamos dar sequência para o elemento principal, que no caso aqui é o lutador Canelo Álvares. E como esse cara não é o lutador mais famoso do mundo, né, eu tive que dar uma boa procurada aí na internet por uma foto do rosto dele em alta definição. Isso é muito importante, principalmente para thumbnail, né, que é a primeira impressão que a pessoa tem do vídeo. Para agilizar a sua busca por uma foto em alta definição, né, que às vezes já não é tão ágil em si, né, você pode agilizar esse processo com filtros de dimensão de foto, né, em bancos de imagem. No próprio Google Imagem você pode filtrar ali para aparecer somente fotos grandes, né. E assim que eu trouxe essa foto aqui para o Photoshop, uma das primeiras coisas que eu fiz foi passar ela nos filtros do Camera Raw. Se você não conhece esse painel, eu tenho uma playlist completa aqui no canal onde eu explico todos os recursos desse painel. E o tratamento que eu fiz aqui nessa foto então foi o seguinte: como era uma vibe mais dark, né, ia mostrar mais uns podres da vida desse cara no vídeo, eu criei uma vibe mais escura na foto, né, então eu dei uma baixadinha aqui na exposição e nos pretos, né? Perceba como estava antes e como ficou depois, bem mais acentuadas as sombras do rosto, né? Eu também aumentei bastante a textura e a claridade, né? Assim é como estava antes e assim é como ficou depois de 50% de textura. E a claridade eu estourei aqui e coloquei logo em 100%, né? Olha a diferença que faz esse efeito. E é então ali nos filtros do Camera Raw que você vai ambientar a sua foto, né? Ali que você vai deixar ela mais dark, mais colorida, mais verão, né? De acordo aí com o tema do seu vídeo aí, da sua proposta de trabalho. E para criar um contraste bem legal aqui do elemento principal com o plano de fundo, eu adicionei duas sombras projetadas, uma mais grande, mais larga, né, que é no mesmo tom daquela camada de cor sólida que eu tinha colocado ali no plano de fundo, e uma outra um pouco menor, um pouco mais contraída em preto. E como eu havia dito, a proposta do vídeo era mais para contar uns podres da vida desse cara, né? Então eu dei uma surrada nele aqui, né? Criei uns machucados aqui, um olho roxo. Estes machucados vermelhos aqui nada mais são do que imagens. Eu peguei lá no FreePic mesmo, peguei um vetor, abri ele no Illustrator, trouxe para cá e deixei no modo de multiplicação e diminuir um pouco a opacidade, para ficar mais natural ali com a pele, né? E para criar esse efeito de olho roxo aqui, eu usei as curvas. Se você não conhece as curvas e você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, porque em breve irá sair um vídeo aqui falando especialmente das camadas de ajustes, e as curvas são uma das principais camadas de ajuste. Para usar as curvas, você vem aqui nesse íconezinho, aqui nesse menu, e vai ter aqui curvas. Aqui nas curvas, então, você vai clicar e vai criar pontos para que você possa manipular bem especificamente as cores da sua imagem, né? No caso aqui, para criar esse efeito, eu só adicionei um ponto aqui no meio da linha e trouxe mais ou menos para esse quadrante aqui, né? Você pode copiar essas configurações. E então eu adicionei aqui uma camada de cor sólida em roxo, né? Você pode copiar esse tom de roxo aqui para reproduzir o efeito, que é o 491C7C. Então eu clipei essa camada de cor, né? Criei uma máscara de recorte com a camada de curvas. E aqui na camada de curvas, então perceba que eu tenho aqui uma máscara preta, né? Uma máscara invertida. Para você criar essa máscara é muito simples. Eu vou pegar outra camada aqui só para dar o exemplo.
adiciona a máscara e com a máscara selecionada você dá Alt Backspace. E é nessa máscara invertida ali da camada de curvas que vai ser criado o efeito. Você pega o pincel suave, né? Quanto mais suave, mais sutil vai ficar o efeito, mais natural vai ficar, né? Pega a cor branca e vai fazendo ali o olho roxo, ou boca roxa, o que você quiser, né? E como você provavelmente deve ter percebido aqui pelo meu painel de camadas, eu sou louca da organização aqui, né? Tá tudo bonitinho em pastas, eu adoro organizar os meus PSDs. Recomendo você fazer o mesmo, principalmente se tem a possibilidade de outras pessoas trabalharem com esse arquivo, né? Você com certeza vai ser xingado se você só deixar todas as camadas ali largadas. E aqui no peito dele você talvez tenha percebido que tem umas marcas aqui, né? Eu tive que dar umas carimbadas aqui nessa foto, que ela era um pouco menor. Então eu tive que criar um preenchimento aqui para encaixar melhor no layout, né? Então eu vou cobrir essa remendaceira toda aqui, né? Esse Frankenstein com o título. Para esse título, então, eu usei a fonte Futura PT, né? E eu adicionei aqui também alguns estilos de camada, como o chanfro e entalhe, né? Para criar essa profundidade aqui, né? Se você gostou desse efeito, você pode copiar exatamente essas configurações aqui, que é sucesso. E tem aqui também uma sombra projetada, né? 99% das thumbnails é usado sombra projetada porque ela cria um contraste muito bom entre os elementos, né? Que é uma coisa que pode ser distinguida facilmente de longe, né? E para criar esse efeito aqui rachado, né? Eu peguei uma textura de parede quebrada lá no FreePic mesmo. Eu vou soltar a imagem aqui da máscara, tirar o modo de mesclagem e a opacidade para você ver exatamente como é. Essa aqui é a imagem que você vai pegar lá no FreePic. Você vai criar uma camada de corte ali com o seu objeto, né? Com aonde você quer aplicar ela. Cria a máscara de corte ali, modo de mesclagem de multiplicação. E aí, se você quiser mexer na opacidade também. No meu caso, uma imagem só não preencheu legal ali, não ficou rachado o suficiente ali na palavra. Então eu criei 4 cópias ali e coloquei ali, dei uma organizada em todas elas. O cliente também pediu para que eu colocasse alguns medicamentos na parte direita da imagem, né? Para quem não manja muito de inglês, addicted significa viciado, então com esses remédios aqui, essa palavra, imagino que ele tem algum problema com remédios controlados, né? A imagem original dos medicamentos é essa aqui, então eu adicionei uma camada de preto e branco, né? Criei uma máscara de corte aqui para o efeito ficar só na imagem ali dos medicamentos. E aqui você pode regular todos os aspectos do seu preto e branco para ele casar melhor com a sua imagem, né? Vamos para os toques finais, então, né? Como podemos ver aqui, a palavra, o título aqui não cobriu totalmente essa falha aqui. Então eu vou adicionar uma vinheta. Vinhetas são indispensáveis em thumbnails, numa pegada mais pesada, assim, né? Uma coisa mais dark. Eu também adicionei uma máscara de camada aqui nessa vinheta, né, para eu limpar aqui essa parte que ficou muito pesada aqui, né, para ela ficar só aqui onde eu quero, aqui nessa parte de baixo. E por fim, então, eu adicionei aqui nos cantos uma textura grunge, né? Você pode pesquisar lá no FreePic exatamente isso, grunge texture, que você vai achar esse efeito aqui, né, desgastado. E aí, o que você achou do resultado final? Comente aí o que você achou, o que você mudaria. Se ficou qualquer dúvida aí ao longo do vídeo, comenta tudo. E no caminho para os comentários já fica o botão de inscrever-se para você nos ajudar com a meta de 500 inscritos aqui da Prisma Tutoriais. Inscreva-se para acompanhar todas as dicas que eu trago aqui semanalmente sobre design gráfico, produtividade e afins.